Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sonido Urbano. Eu sou sua âncora Amanda Dias e presentes estão os nossos repórteres Lorena Teixeira, Mariana Leite e João Pedro Oliveira. Hoje iremos falar sobre um aspecto interessante e que chama a atenção referente ao ano 2020, onde a venda de carros seminovos no DF foi mais que o dobro referente à venda de carros 0 km. O estudo da Associação das Empresas Revendedoras de Veículos no DF, Agência Auto, revelou que a venda de seminovos foi 139,2% superior à venda de carros novos, ou seja, o dobro, onde foram comercializados cerca de 194.640 veículos seminovos, ao contrário dos 0 km, que comercializados foram 81.370. Os consumidores do Distrito Federal optaram por mais carros seminovos do que carros 0 km em 2020, ano marcado pelo novo coronavírus. Esse levantamento é da Associação das Empresas Revendedoras de Veículos do DF, Agência Auto, que revelou essa superação que vai até o dobro. A associação indicou que foram comercializados mais de 194 mil seminovos no ano passado, enquanto os 0 km foram vendidos 81.370 no mesmo período. A maior preferência dos consumidores por veículos usados era observada em outros anos também, mas é a primeira vez que essa venda ultrapassa o dobro de veículos 0 km, conforme a associação. Os dados incluem automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, máquinas agrícolas e implementos rodoviários. A Agência Auto informou ainda, nesta semana, que o mercado de vendas de seminovos segue aquecido no Distrito Federal. O motivo é o aumento do preço dos carros novos, além da paralisação de parte das montadoras. Segundo a entidade, escassez de veículos novos nas lojas e prazos de até 3 meses para receber o modelo escolhido tem levado parte dos consumidores a optar por carros usados e com pronta entrega. Dados da Agência Auto mostram que em abril deste ano, o acumulado nas vendas se mostrou 42% maior do que no ano 2020. No total, apenas no mês passado, em abril, foram comercializados no DF 20.494 carros, uma média de 1.025 por dia útil nesse período. A informação é de que os modelos mais vendidos foram os usados jovens, com 7.606 veículos vendidos, seguido dos usados maduros, que foram 5.003. Depois vem os seminovos, que tem ali a duração de 3 anos de uso. 4.272 foram vendidos. E por fim, os mais antigos, com 13 anos a mais de quilometragem, com 3.513 carros vendidos somente no Distrito Federal. Assim, confirma José Rodrigues Neto, presidente da Agência Auto. O consumidor do Distrito Federal viveu em 2020 diversos desafios econômicos provocados pela crise sanitária. Muitos se depararam com a necessidade de comprar ou trocar de carro a fim de evitar o transporte coletivo e também os transportes por aplicativo. Com preços mais competitivos e a possibilidade de ter acesso a modelos mais compactos, com preços acessíveis, a preferência dos seminovos cresceu. Além disso, a união da categoria de seminovos permitiu a realização de campanhas de vendas com condições diferenciadas, o que agradou os consumidores, gerando ainda muito mais negócios. A venda de seminovos superou a de carros novos porque proporcionalmente a oferta de seminovos é bem maior. No entanto, o resultado de 2020 nos surpreendeu bastante, pois superou mais que o dobro. O mais importante é buscar empresas que se comprometam com a qualidade e a procedência dos veículos. Neste aspecto, nosso trabalho aqui na Agência Auto gera segurança para o consumidor de todo o Distrito Federal.
A história do automóvel tem início por volta de 1769, com a criação do motor a vapor de automóveis capazes de transportar humanos. Em 1807, os primeiros carros movidos a um motor de combustão interna a gás combustível apareceram, o que levou à introdução em 1885 do moderno motor a gasolina, ou com combustão a gasolina onipresente interno. O ano de 1886 é considerado o ano do nascimento do automóvel moderno, pelo inventor alemão Karl Benz. Carros movidos a energia elétrica apareceram no século XX, mas praticamente desapareceram de uso até o século XXI. O início da história do automóvel pode ser dividido em um certo número de eras, com base nos meios comuns de propulsão. Períodos posteriores foram definidos por tendências de estilo exterior, tamanho e preferências de serviços públicos. O primeiro meio de transporte a usar um motor a gasolina para se locomover foi um automóvel que continha apenas 3 rodas e que foi criado no ano de 1885 pelo alemão Karl Benz. No decorrer dos anos, os automóveis vêm se transformando, passando a ser um objeto de desejo de milhares de pessoas, sem dizer que o processo envolve a produção proporciona emprego a milhares de pessoas pelo mundo inteiro, agitando bilhões de dólares e trazendo amplos lucros para as grandes empresas fabricantes. Agora, com a nossa repórter Mariana Leite, vamos conhecer um pouquinho da história do carro no Brasil e até quando ele pode ser considerado um seminovo. Pode-se dizer que a era automobilística nasce no Brasil no dia 25 de novembro de 1891, quando desembarcou no Porto de Santos, do navio Portugal, o primeiro carro importado, adquirido pelo jovem inventor do avião, Alberto Santos Dumont, que mais tarde seria conhecido como o pai da aviação no Brasil. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a fazer um protótipo de um carro, utilizando um motor de origem inglesa. O inventor paulistano Paulo Bonatelli foi o primeiro a montar um carro no Brasil. O veículo ficou pronto em 1905, quando Paulo percebeu um pequeno detalhe. O protótipo era maior que a porta da garagem, que teve de ser alargada. Com a crise do petróleo nos anos 1970, o país desenvolveu como alternativa o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, para substituir a gasolina pelo álcool combustível, biotano. Em 1979, o Fiat 147 tornou-se o primeiro carro com motor de álcool a ser produzido em série. Até recentemente, o fabricante brasileiro de maior destaque era a Troll, com os veículos T4 e Pantanal. Porém, em 2007, o fabricante foi adquirido pela Ford. Nos últimos anos, a indústria automobilística no Brasil tem crescido bastante, atraindo grandes investimentos das principais empresas. Em 2007, a produção automobilística no Brasil cresceu cerca de 14% em relação a 2006, chegando a 3 milhões de veículos, o que torna o país o sexto maior produtor mundial de automóveis. Porém, segue sendo um único membro do BRIC a não possuir uma montadora genuína nacional. Muitas pessoas comparam os carros seminovos como carro usado, e é justamente aí aonde estão enganados. Para um carro ser considerado seminovo, ele precisa estar dentro dos requisitos como apenas 3 anos de fabricação daquele veículo, ter tido somente um dono, ter até 20 mil quilômetros rodados por ano. Sendo assim, um carro de 3 anos de fábrica pode ter no máximo 60 mil quilômetros rodados. Está em um estado de conservação. Caso o carro esteja com péssima conservação, mesmo ele se enquadrando no tempo de fabricação, ele pode sim ser considerado usado. Um carro que se enquadra a todos esses requisitos pode ser considerado seminovo. Ele está em uma categoria intermediária entre o novo e o usado.
Agora vamos conversar um pouco com Danilo Neves, que é consultor de vendas da Smart Seminovos. Então, Danilo, para você, quando que um carro, até quando, na verdade, né, um carro pode ser considerado seminovo? Um carro ele pode ser considerado seminovo quando ele tem aí na faixa de 3 anos de uso. Por exemplo, se ele foi fabricado em 2015, ele vai ser considerado seminovo até 2018. Só que hoje a maioria das concessionárias elas trabalham com veículos aí acima de 3 anos de uso. Danilo, e durante a pandemia, teve queda na procura de carros, na venda? Como que ficou durante esse tempo? Isso, durante a pandemia houve uma redução significativa no volume de vendas, né? Um dos fatos que agregaram a essa queda foi a questão de a maioria dos clientes estarem cumprindo as medidas, né, de lockdown, porque compra de veículo, o cliente ele quer olhar o carro, quer fazer test drive, então é uma compra que na maioria das vezes exige a presença do cliente. Outro fator que contribuiu significativamente foi o fechamento das linhas de fabricação, né? A maioria das marcas elas ficaram fechadas por um bom tempo. Aí não estava tendo veículo zero à pronta entrega e a maioria dos clientes teriam que esperar entre 90 e 120 dias para receber os carros. E com isso deu uma aquecida aí no mercado de venda de veículos seminovos, né? Que hoje existem muitas empresas que estão trabalhando com o sistema home office, né? Hoje o cliente ele consegue comprar pelo aplicativo, fazer simulação. Às vezes só vem na loja pegar o veículo e tem algumas concessionárias que trabalham com serviço já de pronta entrega, né? O cliente diretamente de casa ele consegue comprar o carro, sem precisar nem vir até a loja. Com a nossa repórter Lorena Teixeira, vamos conhecer mais sobre a cultura do carro no Brasil. Para algumas pessoas, o carro não é apenas um meio de transporte que possui finalidade de locomoção. Por mais que isso seja muito importante, para outros ele representa bem mais. Mas por que as pessoas têm ligação com um pedaço de aço com 4 rodas? A mobilidade no Brasil se concentra no carro urbano, tendo em vista que para muitos o transporte público seja sinônimo de inferioridade. A cultura do automobilismo para o povo brasileiro surgiu pelo vislumbre de associá-lo ao luxo. Antigamente, possuir um automóvel significava poder aquisitivo e status, o que continua até hoje, mas deixou de ser apenas isso e passou a ser a extensão de personalidade do motorista, o momento em que ele tem para poder sentir a sua liberdade. O apaixonado por automobilística Guilherme Duarte, de 26 anos, que gosta de pegar carros antigos e reformá-los, descreve um pouco desse sentimento. Então, eu gosto muito de carro, sou apaixonado por conta que eu cresci meio que com isso. Eu via meu pai mexendo, meus tios, então eu sempre tive essa coisa de família mesmo, mas só que muitas amizades também me fizeram aprofundar mais nesse mundo, né, automotivo. E eu gosto porque para mim é uma válvula de escape, onde é que eu desligo minha mente quando eu tô dirigindo, quando eu pego um vento, né, quando você tá com aquela sensação boa. Não só dirigindo, mas às vezes você tá ali numa paz e você mexe no seu carrinho, você ocupa sua mente, entendeu? E pra mim, os meus carros que eu já tive e que tenho, até hoje eu faço dele uma coisa voltada pra mim. Então, quando eu vou modificar um carro, vou fazer um projeto, eu penso em trazer um pouco da minha personalidade pro carro, que às vezes pode ser um detalhe. Claro que eu não vou mudar totalmente o carro, mas são detalhes. Você faz do carro a sua história, entendeu? Então é um vício um pouquinho caro, que assim, vamos se dizer que é demorado, é caro. Então é uma coisa que só para quem é apaixonado mesmo, às vezes o gostar do carro foi por um momento que você passou com a família, um momento que marcou sua infância. Eu tinha um carro que é, né, o Cadete, mais conhecido como Cuca,
é, onde eu passei momentos de depressão, momentos muito delicados de doença na família, com minha mãe. Então, o carro ele servia de uma distração para mim, onde quando eu entrava nele, dirigia, né, pilotava, eu esquecia totalmente os problemas, me ajudava a me acalmar. Então era aquele um pouco de adrenalina com um pouco de paixão, risada. Às vezes você dá uma aceleradinha, você tá mexendo, alguma coisa dá certo, você já solta um sorriso, já é espontâneo. Então para mim é uma paixão inexplicável, que esses 2 minutos e pouco eu conseguiria falar mais uns 20. Mas é isso. Com o nosso repórter João Pedro Oliveira, vamos compreender sobre a Ford e como está a situação da empresa aqui no Brasil. A Ford anunciou o encerramento das produções de carros no Brasil em janeiro de 2021, alegando, abre aspas, continuidade do ambiente econômico desfavorável e pressão adicional causada pela pandemia. Foram fechadas as fábricas em São Paulo, Bahia e no Ceará. Todos os carros nacionais terão sua venda interrompida até o fim dos estoques de carros. A Ford continuará a venda de carros no Brasil, mas com todos os carros sendo importados de fábricas da Argentina e Uruguai. Porém, esse encerramento não afetará nenhum cliente com fidelidade à Ford. Parte da culpa também se deve à má gestão do autogoverno, que também tem sequelas das gestões anteriores, onde a inflação e impostos já eram altas, sendo que não é a primeira vez que vemos grandes empresas fechando no Brasil. Outro exemplo muito famoso foi a Nintendo. 12 mil empregados foram demitidos, onde a decisão da Ford não se deve somente à crise econômica, mas também à crise da pandemia. A Ford informou à Globo que desde a crise econômica de 2013, as empresas da Ford na América do Sul vinham acumulando perdas significativas. O cenário para eles estava tão mal que precisavam de auxílio de fábricas no exterior. Ou seja, desde antes da pandemia, já não era lucrativo para a Ford manter fábricas no Brasil, onde desde 2016 haviam quedas. Houve críticas à Ford por não ter inovado no mercado, perdendo espaço no mercado para grandes indústrias asiáticas, sendo que em 2020 ela ficou em quinto lugar no ranking das maiores montadoras do Brasil. A montadora anunciou o fechamento da fábrica de São Paulo em 2019, após 52 anos, onde foi um sinal do que estava por vir. A Ford começou a ver a Argentina como um lugar muito mais vantajoso, por ser um lugar mais barato de produzir e também um dos carros mais vendidos no Brasil eram exportados diretamente da Argentina. Mas não só a Ford estava sofrendo com esses problemas. O cenário automotivo todo está sendo afetado pela pandemia, além da desvalorização do real. Com essa crise afetando não somente empresas, mas também todos os brasileiros estavam sofrendo com ela. Então, se para a Ford os carros populares não estavam mais tanto em alta, para a maioria dos brasileiros não valia mais a pena ter carro. Em 2020, a Ford vendeu menos do que em 2019, para ter uma noção. Ao focar a produção de automóveis na Argentina, a Ford consegue amenizar os problemas das fábricas aqui no Brasil. Internacionalmente, a Ford vem enfrentando novos competidores, pelo surgimento de carros novos, automáticos e menos agressivos ao meio ambiente, como a Tesla, que vai ser difícil de vermos tão cedo no Brasil por conta dos preços das importações e do Brasil não estar totalmente preparado para receber esses tipos de carro. O Ministério da Economia lamenta a decisão da Ford, mas foi falado que essa decisão não é muito diferente da maioria das empresas aqui no Brasil. Hamilton Mourão comentou sobre a saída da Ford. Abre aspas, não é uma notícia boa. Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil. Me surpreende essa decisão que foi tomada pela empresa. Já o Jair Bolsonaro demonstrou infantilidade com a situação. Abre aspas, mas o que a Ford quer? Perguntou. Faltou a Ford dizer a verdade. Querem subsídios. Vocês querem que continuem dando 20 bilhões para eles como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês, para fabricar carros aqui? Perguntou. Não perdeu a concorrência. Não, perdeu a concorrência. Lamento. Fecha aspas. Quem diria que até os automóveis teriam Tinder? É isso mesmo. A nossa repórter Lorena Teixeira vai contar um pouquinho. Atualmente, tudo hoje em dia é mais prático e acessível.
Com os automóveis não foi diferente. Assim como existem aplicativos que vendem comida, roupa e que te levam ao seu destino, também existe para procurar carros usados que estão à venda. Aplicativos como o Instacarro, em que o consumidor pode acompanhar processos de leilão online, comprar e receber tudo em menos de 2 horas, é um novo momento. O FIP, onde os usuários podem até realizar suas buscas no modo offline, ou então como a Web Motors, ferramenta que compara anúncios de carros que estão à venda e tira as dúvidas na hora da escolha, para o comprador não errar na nova aquisição. É através desses aplicativos que acontece a ponte de comunicação entre o vendedor e o cliente. Por exemplo, na maioria das vezes, os anúncios dos carros são gratuitos. Os administradores buscam acessibilidade e priorizam fazer com que o usuário não tenha que acompanhar o processo de compra pessoalmente, como é de costume. A ideia é economizar tempo e vender mais. O ano de 2020 é marcado pela pandemia do novo coronavírus. Assim, os seminovos ganham espaço também nesse período. Vamos conferir com o nosso repórter. Com a atual situação do Brasil, em razão à Covid-19, a economia já não é a mesma. Entretanto, o Detran de Mato Grosso do Sul apontou aquecimento do mercado e alto índice de vendas dos seminovos. Com cerca de 21 mil relatos, os primeiros 3 meses desse ano é 16% maior que os da mesma época no ano passado. Com a chegada do vírus, a indústria automotiva passou por grande declínio nas vendas desde 2020. As montadoras lidam com o impasse que é a escassez de produção, a falta de peças e a crise global do setor. Para cada veículo, é necessário aproximadamente 600 tipos de semicondutores, que são os condutores de energia elétrica, responsáveis por garantir a segurança, consumo, desempenho e sistemas de multimídia dos automóveis. Em tempos de quarentena, os fornecedores não conseguem atender todas as demandas devido ao elevado número de pedidos por produtos eletrônicos. Sem esses elementos, o motorista terá que aguardar para poder receber o seu 0 km. Em algumas ocasiões, é necessário aguardar o prazo de até 120 dias para a entrega, e com isso, o mercado de seminovos ganhou espaço para se desenvolver no país. Não basta somente o 0 km aumentar o preço, a gasolina também aumenta. Vamos conferir um pouquinho essa trajetória do aumento da gasosa. No início de 2021, a Petrobras fez diversos reajustes no preço da gasolina, onde tivemos, em média, um aumento de R$ 2,58 por todo o Brasil. Esses aumentos vêm gerando a raiva entre os caminhoneiros, que há meses pressionam o governo do atual presidente Jair Bolsonaro para diminuir o preço, assim gerando as greves, como a que ocorreu em 2018, que foi televisionado para todos nós e que também parou todo o Brasil. O Brasil se encontra atualmente na 81ª posição, isso considerando a tabela do mais barato para o mais caro. É possível afirmar que os países mais ricos têm tendência de ter os preços de gasolina mais altos que os mais pobres. Mas os Estados Unidos é uma das exceções, pois é um país economicamente desenvolvido, que mantém um valor do mais baixo para o combustível. Isso é muito comum em todos os países mais desenvolvidos economicamente. A diferença entre os preços da gasolina no mundo se deve aos vários tipos de impostos e subsídios adotados. Grande parte dos países compra o petróleo no mercado internacional, mas possui uma ou mais políticas de taxação, geralmente, para o produto que eles compraram. No Brasil, já é diferente, pois produzimos toda a gasolina que consumimos. Porém, ainda importamos volumes de óleo diesel e gás de cozinha. Mas fora isso, o resto a Petrobras faz seus produtos com petróleo produzido aqui no Brasil. Mas desde o governo Temer, foi apresentado para todos os brasileiros a PPI, Preço de Paridade de Importação, que existe até hoje, onde os combustíveis são reajustados
pela variação do mercado global, onde só existe favorecimento aos acionistas da Petrobras. Além desse problema, o Bolsonaro aumentou o desmonte e a privatização na Petrobras, iniciado no governo do Temer, colocando 8 refinarias, terminais e redes de gasodutos como a BR Distribuidora e a Liquigás, que já sofreram com a privatização do atual governo do Bolsonaro. A Petrobras usa, em média, 75% da sua capacidade de refinarias. Se usassem tudo, poderiam diminuir a inflação dos alimentos. Entretanto, a gestão da Petrobras opta por não usar tudo, para beneficiar importadores de combustíveis. Importadores que vivem acusando a Petrobras de venderem combustíveis a preços mais baixos, onde vemos que a Petrobras faz de tudo para manter o lucro mais alto para todos os seus investidores e acionistas. Agora, para sabermos como é ser um motorista de Uber no Brasil, João Pedro Silva, que é motorista de Uber. Me afeta principalmente nos meus ganhos, porque é maleável, né? Quanto mais baixo a gasolina, melhor os ganhos e vice-versa. A melhor época para trabalhar foi ali no finalzinho, os últimos 3 meses do ano, né? Por conta que a gasolina ainda estava 4,40, 4,30, ela ficava oscilando nesse preço. O combustível que eu mais uso é a gasolina, a comum, às vezes aditivada, quando está no mesmo preço. A média que eu pago é 5,80, mas agora teve um pequeno aumento, deve ser uns R$ 6. Eu coloco geralmente R$ 100 de gasolina. Pois é, os seminovos conquistaram 2020 e também 2021. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada aos nossos repórteres, obrigada a você que nos ouviu e até semana que vem. Tchau!